Como eu trouxe para vocês, nos últimos instantes ali da posse do Trump, o Lula vem tendo um comportamento bastante esquisito. Afinal de contas, ele tinha uma postura quando era só eleições e agora que o Trump definitivamente é o presidente eleito dos Estados Unidos e empossado, parece que ele mudou o discurso dele. É bem a cara deles mesmo, né? Eles são muito machos assim, quando as coisas não estão perto de atingi-los. E hoje eu trouxe para vocês algumas informações bem engraçadas. Vamos lá. Após posse de Trump, Lula ressalta laços fortes entre Brasil e Estados Unidos e diz que espera mais avanços nas parcerias entre países. Eu duvido. Cumprimento ao novo presidente americano foi publicado em rede social. O presidente brasileiro adotou o mesmo tom de mais cedo na primeira reunião ministerial do ano. Lembrando que ele convocou uma reunião com os ministros e tudo mais para tentar traçar uma nova estratégia, levando em consideração as mudanças bem, eu diria, drásticas que estão havendo aí na diplomacia internacional, digamos assim. Vamos ver aqui o que eles disseram. O presidente publicou cumprimentos a Donald Trump em uma rede social. Diz que os dois países têm laços fortes em diversas áreas e que espera seguir avançando nas parcerias. Eita. Foi o mesmo tom que ele havia usado mais cedo durante a primeira reunião ministerial. Olha o que esse energúmeno disse. Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problemas na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos. E eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo americano melhore e para que o povo americano continue a ser um parceiro histórico que é do Brasil. Porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela e nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia e nem com a Rússia. Nós queremos paz. Nós queremos harmonia, nós queremos uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não há desavença e não há encrenca, escreveu Lula. Lembrando que a Bíblia diz que Deus vomitará os mornos, né? Então esse papo de em cima do muro aí não beneficia ninguém. Nessa reunião, o presidente Lula diz que nenhum ministro poderá publicar portarias que criem confusão para o governo sem uma análise da presidência. Então, pessoal, vamos bater o martelo que a partir de hoje, todas as merdas que eles fizerem, o presidente sabe. Claro. Não dá pra dizer que ele não sabia de nada. Na quinta-feira passada, o governo revogou uma portaria da Receita Federal que aumentava a fiscalização das operações PIX. Essa foi a matéria que foi publicada no G1 do Jornal Nacional. Só que eu não sei se vocês se recordam, o Lula, até de neonazi, ele chamou o Trump. Inclusive, ele reforçou isso agora, dizendo nesse discurso, depois da reunião que ele teve com os ministros, dizendo que eles vão fazer de tudo para proteger o Brasil para que os neo não retornem ao poder. Ou seja, chamando até o ex-presidente Bolsonaro dessa merda. Para vocês verem como é que tá as coisas aí sinistras. De contrapartida, segundo Conexão Política, Michele Bolsonaro chama a atenção da imprensa internacional e repercute até nas mídias da esquerda. Isso para mim foi mesmo cômico, embora não seja nada trágico. Comparando uma primeira-dama com a outra, eu ficaria com a Michele Bolsonaro. Eu acho que ela tem mais cara de primeira-dama. A presença de Michele Bolsonaro na posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos não passou despercebida pela imprensa internacional, com produções que combinaram tradição e sofisticação. A ex-primeira-dama brasileira foi elogiada por veículos de comunicação de diferentes espectros políticos, incluindo mídias de viés progressista, as famosas mídias de esquerda, que mencionaram a sua elegância e estilo adotado no evento. É mais ou menos comparativo. Você não pode chamar o Bolsonaro de corrupto e também não pode dizer que a Michele Bolsonaro é brega ou feia. Vamos lá. No jantar pré-posse, Michele vestiu um modelo ombro a ombro assinado por Augustin Fernandes, que publicou os bastidores em suas redes sociais, descrevendo como Lady M. Já na cerimônia oficial, Michele optou por um casaco vestido bordô, desenhado por Luana Paulik, com o estilo de Sinara Boechat. A peça foi inspirada na bandeira dos Estados Unidos, simbolizando harmonia e tradição. Eu acho que quem representou o Brasil lá na posse, eu acho que foi... foi os Bolsonaro, não foi... Esquerda não. Não foi a esquerda, não. Detalhe, não tinha ninguém de esquerda naquela posse. Não, até tinha, que o Lula mandou um representante? Um embaixador, sei lá, um chanceler, mas não naquela cerimônia. Naquela não tinha. Ah, foi okay. só pra fazer
sala mesmo. Porque Só pra fazer sala, ninguém exatamente. lembrou que ela tava lá. Provavelmente. Em meio à posse de Trump, Lula diz que sua causa em 2025 é atuar para impedir a volta de Bolsonaro. Fora ele não! O presidente Luiz Inácio, vocês já sabem, Ladrão da Silva, afirmou nessa segunda-feira que sua principal motivação em 2025 será evitar a volta de Jair Bolsonaro. Chega de Bolsonaro! Durante a abertura da primeira reunião ministerial do ano, Lula externou que o governo precisa garantir que o Brasil continue sendo um país democrático e que a sua gestão atenda às demandas da população mais vulnerável. É um palhaço. Um palhaço. Só faltou o nariz e a maquiagem. Né? Com todo respeito aos palhaços. O meu amigo aqui, Pequeno Polegar, ele é apaixonado por café. Quanto é que tá custando 500 gramas de café? Meu Deus do céu, R$40. Aonde você comprou, né? Porque eu já vi vídeo a 50 e 55. Depois pergunta 500 gramas de café. E isso porque ele diz que a sua gestão quer atender as demandas da população mais vulnerável. Mentiroso! Abre aspas. Tem uma causa e essa causa é o que vai me motivar em 2025. Continuar roubando. É verdade. A causa é a gente não permitir, em hipótese alguma, que esse país volte ao horror do que foi o mandato do nosso antecessor. Para a gente garantir que a democracia vai prevalecer nesse país, declarou o presidente. Exatamente. Aparelhamento das estatais, aparelhamento das Forças Armadas, aparelhamento da máquina pública, tentativa de regulamentação das redes sociais. Isso é a democracia dele, né? Me disseram que o próximo filme Pânico vai ser no supermercado do Brasil. Ah, tá vendo aí? Eu não duvido não, fi. Lula disse aos ministros que há uma movimentação acelerada dos adversários políticos e mencionou que, embora o governo não deva antecipar o calendário eleitoral, precisa focar no trabalho e na entrega de resultados à população. 2026 já começou para eles e nós não podemos antecipar a campanha porque a nossa campanha é trabalhar e entregar para o povo aquilo que ele precisa, disse. Cara, se você tá entregando para povo de outro lugar. Do Brasil é que não é, bicho. Aqui tem uma matéria de Mark Zuckerberg a Elon Musk. A posse de Donald Trump é marcada por donos das Big Techs. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos da Amazon, Elon Musk da Tesla e o X e SpaceX e Starlink e... Só pra cima. O Tim Couple da Apple e ainda teve o Sundar Pichai e o sócio dele, que são os CEOs da Google. Então a posse foi bem turbinada. Logo depois disso, teve uma coletiva de imprensa ali, quando o Trump estava assinando ali os despachos, os primeiros despachos presidenciais, que a gente já vai falar sobre eles. Ele simplesmente foi questionado por uma repórter sobre a relação dele com o Brasil e os países da América Latina. E a fala dele foi, abre aspas, eles precisam de nós mais do que precisamos deles. E isso é uma verdade. Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que o Brasil e a América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam deles. Abre aspas. A relação é excelente, eles precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles, eles precisam de nós. Todos precisam de nós. Respondeu Trump ao ser perguntado se iria falar com o presidente Lula e como seria a relação com o Brasil e com a América Latina. Rapaz, isso é... A frase foi dita em resposta a uma pergunta da TV Globo. Raquel Krahenbuhl, desculpa aí se eu disse o nome errado, não sei ler alemão, sobre se Trump falaria com o presidente Lula e como seria a relação com o Brasil e a América Latina feita enquanto o presidente americano assinava os primeiros decretos do novo mandato no Salão Oval da Casa Branca. Eu tenho vontade de conhecer esse lugar, velho. Deve ser maneiro. Abre aspas. Fala do Lula. Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema para a democracia mundial. Ele falou problema. Ele falou problema. Problema. É bem lembrado isso aí. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos. E eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser histórico ao que é do Brasil, como aliados, né? Que quem escreveu isso aqui também tem algum problema, sério. Lula diz que não quer briga com os Estados Unidos, assim como não quer briga com nenhum outro país. Da nossa parte, não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com os chineses, nem com a Índia, nem com a Rússia. Você não quer briga, né? Se ele calar a boca, eu acho que não vai ter briga. Mas agora, se ele continuar falando,
É capaz. Eu acredito nisso. Já ouviu Inclusive, aquele dado que a nossa mãe fala que a gente tá errado até calado? exatamente. Era no caso dele. No caso dele, realmente, eu acho que ele tinha que fazer outra coisa pra ele não ter briga, né? Mas olha pra cara do Trump. Mas tem uma questão. Uma coisa que eu gosto bem de lembrar, que eu li isso no X, de uma publicação de uma pessoa que eu não posso dizer o nome, porque pronto. Que ele diz assim, o Lula é um amante da democracia. Só que a parte que ele não fala é que ele é casado com as ditaduras. Exatamente. Tipo Venezuela, Nicarágua, China, entre outros. Mas pronto. Quem brilhou nessa posse do Donald Trump, falando a nível Brasil, foi Eduardo Bolsonaro e sua esposa e Michele Bolsonaro, que fez inclusive uma videochamada pro Bolsonaro durante o jantar. E depois no baile lá da posse eles estavam ali na posição de honra, na primeira fileira ali, enquanto a esquerda ovulava, gritando de que o convite era fake, que Bolsonaro não foi convidado para essa posse, que era tudo mentira, que eles ficaram fora do Capitólio, no frio, na chuva, no vento, na neve, na puta que os pariu. E foi isso que a esquerda disse, mas na real, o que nós vimos foi outra coisa fantástica, pra dizer a verdade. Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau!